toda a palavra que sai da boca do Senhor viverá o homem. Então, que neste momento os irmãos abram seus ouvidos espirituais, que Deus vai falar conosco nesta noite. Amém? Eu quero convidar aqui a missionária Márcia, por favor, que vai estar trazendo a palavra para a igreja nesta noite. Pastor Francisco, por favor. Glória a Deus. Glória a Deus. Pessoal da Madre Igreja, com a paz do Senhor Jesus, amém? Amém. Sendo suas mãos para cá, vamos estar orando. Senhor, meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus Cristo, queremos, ó Pai, nessa noite, Senhor, te agradecer, Senhor, pois até aqui nos ajudou o Senhor. Deus, desde que chegamos a este lugar, nesta noite, o Senhor tem falado conosco, através das orações, dos louvores, e o Senhor deixou muito mais para falar conosco através de uma santa palavra, Senhor. Fique à vontade, faz conforme te apraz neste lugar, usa a tua filha, Senhor, poderosamente, queima os seus lábios com base no altar, Senhor. Espírito Santo, tu tens a liberdade de dar neste lugar, passeia no meio da igreja, toca nos corações, Deus, que a tua cura, Senhor, o teu milagre, Senhor, possa resplandecer neste lugar nesta noite, Senhor, em nome de Jesus. Pois a tua filha está aqui, que vai ser usada por ti. Ela estudou, Pai, buscou, Senhor, trazer uma palavra, Senhor. Mas é tu que vai falar nesta noite através da boca dela. Fique à vontade. E nós estamos aqui para te ouvir nesta noite. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Saúde a amada igreja na paz do Senhor, amém? Amém. Glória a Deus, todos estão vivos. Glória de Deus. Obrigada, Jesus, porque nós acordamos vivos, né, pastor? Glória a Deus. Ah, vocês não estão me ouvindo? Eu vou falar mais próximo. Meu namorado falou que eu tenho que falar mais próximo do microfone. Então tá bom. Me achar. Irmãos, abram Ezequiel, capítulo 2. Buscamos a Deus, que oramos e que queremos cada vez mais entender o porquê que nós nascemos, o que vai acontecer no final de tudo, né? A gente tem essa pergunta, a gente tem esses questionamentos. Por que eu nasci? Minha pergunta foi quando eu era jovem. Por que eu nasci? Por que eu tenho sofrido tanto? Por que eu tenho passado por tantas dificuldades? Por que minha mãe me gerou? Essa foi um dos questionamentos também de Jó. Não é pecado questionar. É bom que cada vez mais que nós questionamos, nós temos a resposta. Porque nós aprendemos a questionar e aprendemos a buscar. E nós, igreja, somos um povo que queremos aprender. E eu aprendi uma coisa, que Israel é o relógio de Deus. É o relógio onde tudo vai acontecer. E aí, se você quiser saber, como os cientistas querem saber do futuro, será que tem vida na Lua? Como vai ser o final de tudo? Eu ouvi um pastor um tempo atrás falando assim: cientista, uma dica para vocês que querem saber as coisas que estão por vir. Pega a Bíblia
você vai entender as coisas reveladas, mas pede para o Espírito Santo te mostrar, te revelar. E aí você vai entender. E nós e eu, como sou uma pessoa que quero entender, que sou difícil de entender, eu fui para o livro, que é o Manual do Cristão, para saber das coisas. E quando eu comecei a entender, eu passei para o meu marido, mas houve algumas dúvidas. Eu falei: eu estou passando claro, porque eu entendi. E eu vou passar para a igreja porque eu entendi. E eu falei: Deus, eu não quero ficar em cima de um papel, mas eu quero passar aquilo que teu Espírito Santo me revelou. Porque é a partir dali, deste princípio, que a minha mente abriu, e eu creio que a mente dos irmãos hoje vão se abrir e vão entender acerca da história da Bíblia. Como tudo começou, irmã? Sim, mas na segunda parte, quando o reino foi dividido. A partir daí, se você prestar atenção, você entenderá. Nos profetas maiores, assim como os profetas menores, tudo que eles vão falar, estão falando, vocês entenderão, porque eu entendi. É um pouco complexo, mas você que ouve, que lê a Bíblia, que ouve a palavra de Deus, você vai entender. Pois bem, leremos Ezequiel capítulo 2. Vamos ler até o 10. Depois a gente vai dar continuidade do 3 até o 3. Capítulo 3 até o 3. Então vamos lá. Ezequiel 2, do 1, vamos ler até o 10. E diz assim, no meu cabeçalho: a vocação de Ezequiel, visão do rolo de livro. E disse-me: filho do homem, põe-te em pé e falarei contigo. Então entrou em mim o Espírito quando falava comigo, e me pôs em pé e ouvi o que me falava. E disse-me: filho do homem, eu te envio aos filhos de Israel, as nações rebeldes que se rebelaram contra mim. Eles e seus pais prevaricaram contra mim até este mesmo dia. E os filhos são de semblantes duro e obstinados de coração. Eu te envio a eles, e lhes dirás: assim diz o Senhor Jeová. E eles quer ouçam, quer deixem de ouvir, porque eles são casa rebelde. Hão de saber que esteve no meio deles um profeta. E tu, ó filho do homem, não temas, nem temas as suas palavras, ainda que sejam sarças e espinhos para contigo, e tu habites com escorpiões. Não temas as suas palavras, nem te assustes com seus rostos, porque são casa rebelde. Mas tu lhes dirás as minhas palavras, quer ouçam, quer deixem de ouvir, pois são rebeldes. Mas tu, ó filho do homem, ouve que eu te digo: não seja rebelde como a casa rebelde. Abre a tua boca e come o que eu te dou. Então vi, e eis que uma mão se estendia para mim, e eis que nela estava um rolo de livro, e estendeu diante de mim, e ele estava escrito por dentro e por fora, e nele se achavam escritas lamentações e suspiros e ais. Aí no capítulo 3, depois me disse: filho do homem, come o que achares, come este rolo, e vai e fala à casa de Israel. Então abri a minha boca e me deu a comer o rolo. Amém? Então essa foi a leitura que fizemos, e nós vamos entender. Eu entendi que era para trazer essa palavra quando o pastor Sérgio ele veio fazer a abertura do culto um dia, e ele falou de Ezequiel 37.
sei onde está minha folha, mas eu fui marcando tudo, sabe? Eu fui descrevendo tudo, desde aquele dia, pastor Sérgio, se eu não me engano era dia 1º de fevereiro, alguma coisa assim. Quando a gente quer, a gente não encontra. Mas já era mesmo da igreja, não mostra que É, faz tempo, né? Seja bem-vindo em nome de Jesus. E aí, o pastor, ele abriu com esse Ezequiel 37, a palavra veio ao meu coração e ele falava e aquilo veio ardendo. Depois o Francisco trouxe a palavra também com o mesmo sentido e o pastor Geilson, e aquilo foi trazendo ao meu coração para que eu viesse a falar. E a Natália veio no último domingo e trouxe também, falou levanta. Quando ela falou levanta, eu falei Senhor, Ezequiel, o Senhor falou para ele levantar, então está confirmado. Então vou levantar essa pregação e vou falar aos altos o que o Senhor quer. E eu quero deportar suas mentes lá para o que aconteceu lá no tempo de Salomão. Volte lá para Salomão. Salomão, um homem rico, um homem bem sucedido, um homem a qual outras nações iriam na casa dele ali, no seu território visitá-lo, ver quão sabedoria era aquela que ele tinha. Então Salomão era muito, muito rico. Acontece que nesse tempo, aquele povo era um povo só. Era chamado de Israel. Lembra vocês quando Jacó lutou com Deus e mudou o nome de Jacó para Israel? Nesse ponto para aí. Então, ali o nome de Jacó foi mudado. Então, ele era um povo só, o povo de Israel. E acontece que Davi havia orientado a Salomão a não fazer a prática das pessoas que habitavam naquela terra, na terra de Canaã, onde havia muitas idolatrias, havia matanças. O pai matava seu filho em sacrifícios a Baal e a outros deuses. Então Deus falou assim, Davi falou para Salomão para que não viesse a fazer tais práticas, porque era abominável. Deus, ele rejeita tudo isso, abominável aos olhos do Senhor. Então aconteceu que Salomão casou-se com muitas e muitas mulheres, e aí trouxe essas mulheres para dentro da casa de Salomão, até mesmo para o templo. Outros deuses, foi aí aonde Salomão caiu. E Deus veio com a sua justiça, com a sua correção. Mas antes disso tudo, Deus já havia falado. E acontece que Deus envia um profeta chamado Aías. Aías, ele recebe de Deus a orientação. E dentre esse servo de Salomão, a parte de Salomão que era servo, existia ao norte ali do povo de Israel, um povo que habitavam as 10 tribos, a qual a gente lê no livro de José, quando foi repartido as terras. Gênesis também, Flávio. Josué também fala dessa repartição. Obrigada, vai me falando que eu estou com o ouvido bem aberto. Aí, então teve essa repartição de terras. E ali foram formadas as 12 tribos. Lembrando que essas tribos incluem, eu vou falar o nome dessas 12: Ruben, Simeão, Levi, Davi, Dan, melhor dizendo, desculpa. Voltando: Ruben, Simeão, Levi, Dan, Naftali, Gad, Áseres, Issacar, Zebulon, Judá, José e Benjamim. Lembrando que essas duas, Levi e José, não foram tribos, porque Levi, ele não tiveram terra, herança, né? E José também não virou tribo, porque ficou sem dos filhos de José, Efraim e Manassés. Só que a maioria do povo ali vivia no norte. E eles trabalhavam para Salomão.
Salomão fazendo serviços pesados, Salomão cobrava impostos de todos, mas mais prejudicado era o povo do norte. Então, Deus levanta Aías para poder mandar essa profecia. E acontece que quando Aías está no caminho, encontra Jeroboão. Quem é Jeroboão? Jeroboão é servo de Salomão. Essa pessoa, Jeroboão, ele era uma pessoa dedicada à obra, a servir a Salomão. E eles, por se dedicar tanto, Salomão colocou ele como chefe ali do sul. E aí, quando ele estava indo um dia para poder fazer o seu trabalho, comandar aquele povo, ele encontra Aías. E Aías, com a profecia, ele com uma capa, você vai ver em 1 Reis 11, 12, ele tira a capa dele e rasga em 12 pedaços. E aí, ele vai e dá 10 partes para Jeroboão. E diz assim: de Salomão, o Senhor está tirando 10 reinos e te dando na sua mão. Servo de Salomão, Jeroboão. Não confunda com outro que é igual. Então, ali ele recebeu a profecia e ele saiu. O tempo passou, Salomão, ouvindo que ele tinha recebido essa profecia, foi atrás dele. Ele fugiu para o Egito e ficou escondido ali há anos, até que Salomão viesse a morrer. Salomão morreu. Quem habitou, quem governou ali aquele período ali do sul era o filho dele, Roboão. E Roboão ali começa a administrar, jovem. E acontece que quando este povo do reino do norte, ele vê que Salomão morreu, ele vai com a direção de Jeroboão, que agora ele estava no comando, ali que colocaram ele como representante, né, daquele povo, porque falava-se bem, entendia de muitas coisas, então colocou ali Jeroboão como o seu chefe ali. Então ele foi até Roboão e conversou com ele, fez uma assembleia, né? E o povo pediu: olha, Roboão, o seu pai, eles nos enfadaram, colocou um peso grande, colocou impostos, a gente está cansado, já que ele morreu, se você abaixar, né, os impostos, nós vamos te obedecer para sempre. E Roboão disse assim: tá, então me dá 3 dias que eu vou resolver esse problema. Foi ali com os anciãos, e os anciãos aconselharam: olha, se você for servo deste povo, eles vão te honrar para sempre. Ele foi ouvir o conselho dos jovens. Os jovens falaram: olha, se o teu pai colocou um jugo sobre eles, acrescenta esse jugo, né? Se deu açoites, açoita pior ainda, como escorpiões. E aí ele resolveu fazer os que os jovens falaram, ouviram o conselho dos jovens e fizeram. Foi aonde dividiu o reino. O reino que era um só, um povo de Israel. Eles trabalhavam ali, eles eram representados como Israel de Deus. Então ele foi dividido, ficou para um lado norte e para o outro lado sul. Quem ficou ali no norte? As 10 tribos, menos Benjamim e Judá. Judá e Benjamim. São essas 2 tribos que ficaram no sul, e as 10 ficaram no norte, na liderança de Jeroboão. Então acontece que quando eles saíram, Deus já tinha falado que o lugar de adoração era em Jerusalém. Jerusalém era ali que você ia fazer os sacrifícios, orar, né? Era em Jerusalém. Mas esse povo se dividiu, eles não se entendiam mais, e ele não ia para Jerusalém. Jeroboão, sendo rei daquele povo,
né? Então falou assim, faz o seguinte, eu vou construir 2 bezerros de ouro. 2 bezerros em pontos diferentes, e assim esses bezerros nós vamos adorar, porque foram eles que tiraram nossos pais do deserto, foi eles. E aí o povo começou a adorar. Aí lembra, aí os irmãos vão entender que este povo do norte, tendo um bezerro de ouro, a sua capital era Samaria. E o povo do sul, a sua capital era Jerusalém. Agora entende que Samaria e Jerusalém, lembrando que toda vez que nós ouvimos a palavra Israel, tem que ver o contexto da história, porque muitas vezes Deus está falando para o povo do norte, e tem tempos também que Deus está falando para todo o povo. E Jerusalém é o reino do sul, a sua capital é Jerusalém. Então a gente vai entender que quando a gente lembra, quando aquela mulher que Jesus ela encontrou no poço ali, e ela disse assim, ele pediu água para beber, e ela disse, mas sendo tu judeu, o Senhor fala com uma samaritana, porque eles já estavam divididos, eles não se entendiam mais. Então Jesus ele veio para poder trazer algo para aquele povo, que era juntar o povo. E onde entra Ezequiel, irmão? É só para vocês entenderem o que está acontecendo com Ezequiel. Agora que nós entendemos como foi dividido, né, as tribos, e como que nasceu o povo de Samaria, os samaritanos. A irmã, e o judeu, e o Judá, e a Benjamim, como que ficaram chamando? Ficaram chamados de judeus. Hoje nós entendemos que o povo de Judá, ali as 2 tribos do sul, eles são chamados de judeus. Esses judeus que Jesus ele falou que são muitas vezes raça de... os judeus eles são pessoas que roubam, né? Então Jesus ele falou muito mal acerca dos judeus, porque eles honravam a palavra, mas desonravam aquilo que era a essência, o amor, né? O amor com o próximo. Eles zelavam pela palavra de Deus, pela lei, mas não fazia conforme o Senhor gostaria que fizesse. Então o que acontece? Deus ele sempre falando para o povo que o povo teria que se arrepender, e levantou ali profetas, tanto para o lado do norte do povo de Israel, como para o lado de Judá, os judeus. Deus sempre levantou profetas. E quem foram esses profetas levantados por Deus para poder falar acerca do que estava acontecendo, das repreensões? Olha, lá do lado do norte Deus levantou Elias, Eliseu, Oséias e Amós. E do lado do sul Deus levantou Isaías, Miqueias, Jeremias, Sofonias, Abacuque, Ezequiel, Daniel e Obadias e Joel, para poder anunciar a mesma coisa. Se você for ler todos os livros, profetas maiores e menores, Deus está falando sempre a mesma coisa. Está falando, ei, arrependam-se, volte-se a Deus, volte-se à prática do primeiro amor. Olha para Cristo, olha para onde você errou. O Senhor ele tem colocado diante de vós um amor tão grande que nem o ser humano, nem uma mãe é capaz de entender. Então o amor de Deus por aquele povo, mesmo um povo idólatra, pecador, um povo a qual já estava sido passivo da espada ali, o Senhor, com as suas misericórdias, sempre orientou aquele povo, e Ele nos orienta hoje. Nos orienta como? Através da vida de Ezequiel. Ezequiel foi exilado. Teve um tempo que, de tanto eles profetizarem, Ezequiel falou, olha, vai vir um exército, vai vir um vento do norte, vai vir algo para poder tirar vocês das suas terras. E assim aconteceu. O povo do norte foi profetizado por Elias, Eliseu, Oséias e Amós. Eles falavam acerca desse exército que entraria
entraria no povo de Israel e ceifaria eles dali. E assim aconteceu. Os assírios foram no norte e levaram o povo cativo. Ah, mas e Judá? Judá também. Porque Judá tinha os profetas Isaías, Miqueias, Jeremias, Sofonias, Abacuque, Ezequiel, Daniel, Obadias e Joel, falando tudo a mesma coisa, até que chegou a Babilônia e levou o povo. Ezequiel era um desses. Ele era contemporâneo de Jeremias e Daniel. E acontece que ele foi usado por Deus em visões. E aí eu coloquei, aprendendo com a nossa professora Natália aqui, né? Ezequiel, o nome Ezequiel. Esse nome, ele vem da língua hebraica e significa Deus fortalecerá. Ou Deus será a minha força. Igreja, Deus te fortalecerá. Deus será a tua força. No tempo difícil, no tempo de angústia, neste tempo onde todas as coisas cooperam para o teu mal, o Senhor vai te fortalecer. O Senhor vai te colocar no pódio. Ah, mas como não sou atleta? Pois é, atleta de Cristo. Porque quando nós começamos a ler a palavra do Senhor, nós entendemos que nós somos mais do que vencedores. Nós não precisamos ficar mendigando, porque o nosso Deus, Ele nos ama. Então, esse Ezequiel, Deus, Ele falou grandemente com Ezequiel. E Ezequiel, ele era um profeta, sendo exilado, preso, num ambiente, numa terra que não era dele. Ele foi e começou a ter essa visão. E ele foi aos 30 anos, mas antes ele precisou, antes de ser sacerdote, ele precisou de uma escola. Aos 25 anos, ele já estudava. Para 30 anos, ele começar a exercer a função de sacerdote. Então, para ser sacerdote, tinha que ser da tribo de Levi. Só que assim, detalhe, nem todos eram sacerdotes. Existiam pessoas que não podiam ter deformidade alguma. Como, por exemplo, o cego não podia ser sacerdote. Aquele que tem nariz igual ao meu, achatado, não poderia ser sacerdote. Coxo não poderia ser sacerdote. Aquele que tinha pé quebrado, mão quebrada, aquele que fosse anão, né? Aquele que fosse corcunda, não podia ser sacerdote. Aquele que tinha sarna, impinge, o testículo quebrado, você sabe, não podia ser. Eles eram examinados para saber. Verdade. Tinha que ser perfeito. Por quê? Tinha que ser uma pessoa perfeita, porque apontava para Cristo, e Cristo, Ele é perfeito. E aí, para ser sacerdote, ele também tinha que estudar muito e entender das coisas de veterinária, das leis, medicina, leis civis, né? E entre outras coisas. Então tinha que estar pronto. Ezequiel estava pronto, mas ele estava numa terra que não era dele. E muitos dali também estavam. E eles estavam acostumados. Eles estavam ali, já tinha sua morada, já tinha casas, eles estavam trabalhando e comendo e bebendo e pensando que ali era a morada dele. Mas Deus levantou Ezequiel para falar assim: Ezequiel, fala para o povo que ali não é a terra dele. Olha, eles não vão passar uma temporada não, vai ser algo que vai durar muitos e muitos anos. Fala para o povo não se acostumar com a mesmice, com a maneira que eles vivem, as maneiras que eles estão aí nas ruas, né? Fala para eles que não vai durar pouco tempo. Fala para eles se arrumarem. Fala para eles terem uma vida reta. Fala para eles clamar a mim, porque eu responderei eles. Fala para eles. E eu falo para vocês,
porque o Senhor falou: coloca-te em pé e fala para minha igreja que não é desse jeito, não é dessa forma. Cada um vai entender que Deus está gritando no teu coração. Fala para eles que talvez demore, talvez as dificuldades, os sonhos que você queria pode demorar um pouco, mas se você não perder a fé, a esperança, a confiança em Deus, o Senhor vem e te traz de volta e te mostra o quão é bom e agradável estar na presença dele, esperar, mas esperar com fé, crendo na vitória. E acontece que Ezequiel, no capítulo 1, vai falar dessas visões, e olha que Ezequiel viu. Ele viu um vento tempestuoso vindo do norte, uma nuvem imensa com relâmpagos e um brilho ao redor. No meio da nuvem havia algo como metal reluzente, e de dentro dela surgiram 4 seres viventes, cada um com 4 faces e 4 asas. Seu rosto era como o de homem, leão, boi e águia. Suas pernas eram retas, seus pés como os bezerros, brilhando como bronze polido. Eles se moviam como relâmpago, acompanhados de rodas, dentro de rodas que se movia com o espírito dos seres viventes. Acima deles havia algo como um trono, e sobre o trono havia uma figura semelhante ao homem, envolto em fogo brilhante. Ezequiel tinha visto a visão do nosso Senhor Jesus. Pastor Jorginho, quando o Senhor falou aquela pregou a respeito de Apocalipse, aquilo ardeu no meu coração, e eu falei: Senhor, como o Senhor é bom, aleluia. Ezequiel teve essa visão, Isaías teve essa visão, João teve essa visão. Glória a Deus. A visão do nosso Deus. E essa visão, elas têm alguns significados. O vento que vinha do norte era para avisar o povo que a Babilônia viria para arrasar o povo, para destruir o povo, para dissipar aquela terra. Aquele vento era a Babilônia, eram as coisas ruins. Talvez na tua vida, na minha vida, tenha vindo um vento forte, tempestuoso, arrastando tudo que você, como eu disse no começo: Senhor, por que eu nasci? Tantos problemas, tantas dificuldades, tantas coisas que me sobrevêm. Por que eu, justo eu, vim nascer nessa família? Essa era a minha pergunta. Por que eu não fui nascida numa família rica? Olha quanta gente rica, e eu vim nascer na família pobre de Maedeci. Por que, Senhor, só vem coisas ruins? Por que minha vida está assim? Meus filhos estão assim? E os porquês? E os porquês? E o Senhor tem mostrado que viria algo ruim para aquele lugar. E a Babilônia veio. Esse é o juízo de Deus contra aquele povo. Acontece que mais um significado que fala do homem, que são os quatro faces, né? A face do homem representa lá em Lucas 24:39, fala que Jesus é o homem. 24:39, põe aí, minha filha, rapidinho para a gente acompanhar. Lucas 24:39. Só. Vede as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo. Apalpai-me e vede, pois um espírito não tem carne, nem ossos, como vedes que eu tenho. Então aqui é a historinha onde Jesus aparece para os 12 discípulos. Então ele está falando: vede. E aí Tomé, ele mostra os furos, teve que mostrar o furo para Tomé, porque senão ele não ia crer. Até que Tomé falou:
Senhor meu e Deus meu, acreditando porque ele viu os furos. Aí diz também, a face de boi mostra Jesus como servo sofredor, força para o serviço, sacrifício e obediência. Isso nós vemos lá em Marcos 10, 45. Não vou pedir para ler, para abrir, mas depois vocês veem. Águia, o rosto como águia, Jesus como Filho de Deus, divindade, visão soberana, capaz e rapidez e transcendência celestial. Isso está lá em Apocalipse 4:7. E o rosto de leão, leão da tribo de Judá, Apocalipse 5:5. E o Senhor, ele mostra essas visões para Ezequiel, e entre outras visões, Ezequiel olha com tudo que ele vê com muita precisão, para que ele viesse a estar falando para outras pessoas. E o Senhor coloca ele como atalaia, como vigia. Isso a gente encontra lá em Ezequiel 3:16. E o que seria a atalaia? O que seria essa sentinela? Então seria uma pessoa que vigia, tinha a função de alertar sobre os perigos. Então o Senhor chama Ezequiel e fala: você será a atalaia da casa de Israel. Você subirá. Então a atalaia é aquele que sobe ali naquele penhasco, na torre, né? Na torre. E aí fica ali só olhando para ver se vai vir exército contra aquela cidade. Então ele tinha que falar, né? Então ele tinha que se manifestar, falar o que iria acontecer. Então o Senhor colocou Ezequiel como atalaia. Que atalaia é ser vigilante. Atalaia é ficar atento para as coisas que o Senhor está falando. Atalaia é ver o perigo sondando, Celina. E aí já, opa, deixa eu perceber se não é o diabo, o vento forte soprando contra a minha família, contra os meus. Será que eu estou como atalaia na minha casa? Ou estou vendo as coisas acontecerem e falar: ai, o Senhor que resolva, é Ele Deus? Não, a atalaia é olhar e ver o que está acontecendo e falar, e exortar, e falar o que está. Senhor, por que você está fazendo isso? Não está vendo que o vento está vindo e você vai se afogar, você vai cair? É revelar as coisas que está acontecendo, por mais que você venha a ser taxado como: ai, você é louca, não tem nada a ver. Como o pastor Paulo diz, tem nada a ver. Levanta-te, igreja. Levanta, observa o que está acontecendo no teu redor, na tua casa, na tua família. Ei, presta atenção. O Senhor muitas vezes está ali, ó, e você está virando o olho, você está: não, deixa que Deus vai pegar ele. Ei, Deus já está te dando um sinal para que você seja o atalaia do seu lar, para que nenhum mal, como a gente falou, a flecha nenhuma venha chegar à sua tenda, porque o Senhor dá ordem aos seus anjos ao seu respeito. Mas tem que estar como atalaia. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Pecado do povo. Irmãos, quando Deus também deu essa visão para Ezequiel, que está lá em Ezequiel 8:12, Ezequiel pecou, Deus pegou Ezequiel e transportou ele em visão lá para o templo de Salomão. E ele disse: Ezequiel, olha o que está acontecendo na minha casa, na casa de oração, aonde está a minha presença lá, olha o que está acontecendo. E Ezequiel vê aquele lugar onde pessoas estavam, tinha imagens de animais na parede. Ezequiel vê as mulheres chorando por Tamuz, que era deusas pagãs. E Ezequiel vê aquelas mulheres chorando, fazendo prática de ocultismo e chorando, querendo algo em troca.
E Ezequiel vê os 25 anciãos olhando de costa para o templo. Deixa eu ver aqui direito para não falar errado para vocês. Aleluia. De costa para o templo. De costa para o templo. Aqueles 25 anciãos de costa adorando o sol. Adorando aquilo que foi feito pelo Criador. Adorando algo que não tem nada a ver. A criatura, Flávio. E ali ele falava: presta atenção, a terra está cheia de violência. E Ezequiel, a minha glória não está mais ali no templo. A minha glória se foi. E ele via a glória do Senhor, aquela luz saindo do templo. E Ezequiel chora. Ezequiel fica agoniado. E aí o Senhor mostra também como que estava aquelas cidades como prostituta. E aí ele fala de duas irmãs, Olá e Olibá. São duas irmãs que se prostituíram. E Olá ele fala que é Israel, e Olibá ele fala que é Jerusalém, Reino do Norte e Reino do Sul, se prostituindo naquele lugar onde eles foram levados cativo, se prostituindo no Egito, se prostituindo na Babilônia, se prostituindo ali naquele lugar na Síria, se prostituindo. Mas Deus, quando você vai ler essa história, você vai entender que Deus, ele fala: elas são minhas. Mesmo que se prostituam, mesmo que façam coisas erradas, elas são minhas. E Deus, ele me lembra agora de Oséias. Quem não sabe da história de Oséias? Oséias, um homem a qual profeta também, que Deus ele chama. Ele fala: Oséias, você vai sentir na pele o que eu sinto com o meu povo. Oséias, você vai se casar com prostituta, vai ter filho. Oséias, você vai sentir. E Oséias sentiu na pele. E cada vez mais que aquela mulher, ela estava perto de Oséias ali, servindo como esposa, de madrugada ela saía e ia se prostituir. E aí Oséias ia atrás dela. Chegou um dia que ela foi até vendida como escrava, prostituta. E Oséias foi lá e pagou por ela, pela sua esposa. E Oséias disse: Deus, como pode? As pessoas falaram, acusavam ele: como pode um profeta se casar com uma prostituta e ainda comprá-la de novo sendo sua esposa? Como pode? Como pode ela errar tanto e você ir atrás dela? E Oséias falou: Deus, isso dói. E Deus falou: é o que eu sinto pelo meu povo, Oséias. Você está sentindo na pele. E assim Ezequiel sentiu na pele, porque a sua vida também teve, o seu corpo, ele teve também uma reação, teve as reações que Deus, ele pediu para que Ezequiel ficasse 390 dias deitado sobre o seu lado esquerdo. E aí, esses 390 dias dormindo ali do seu lado esquerdo representava algo, representava 390 anos de iniquidade da casa de Israel. E depois desses 390 dias, dormindo no lado direito, ficou 40 dias dormindo do seu lado direito. E aí, esses 40 dias representavam 40 anos de iniquidade da casa de Judá. Reino Norte e Reino do Sul. Israel e Judá. Mas, sobre tudo isso que eu falei, para eu não me estender muito,
porque eu marquei tanta coisa. Você viu que Deus é bom? Fui falando. E eu falei, Deus, eu não podia deixar de passar isso. Não podia deixar de passar. Então, o Senhor, Ele vai falando também a respeito de um bebê. Para fechar. E esse bebê, Deus ele vai falar no capítulo 16 de Ezequiel, que esse bebê ele foi abandonado ainda com umbigo umbilical ainda, sabe? Como fala? Cordão umbilical. Esse bebê foi desprezado pela mãe, foi jogado na rua. E a palavra diz assim que o Senhor pegou aquele bebê com todo carinho, cuidou, deu vestes, deu comida, aquele bebê foi crescendo, e o Senhor foi dando, estendeu a terra e deu para ele. O Senhor fez com que aquele bebê viesse a ser uma pessoa forte, valente, bonita, tinha tudo o que ele queria. Mas aí depois que cresceu, abandonou o Senhor. Abandonou o Senhor. E o Senhor fala: eu fiz tantas coisas para o meu povo. O meu povo ainda não reconhece que eu tenho amado, que eu tenho suprido as suas necessidades, que eu tenho visitado pelas madrugadas, eu tenho falado, eu tenho me importado, eu tenho pego o meu povo como um bebezinho, colocando no colo e mostrando para ele que sem mim, sem os meus cuidados, sem a minha pessoa, você não vai conseguir sobreviver. E o Senhor tem alimentado a igreja, o Senhor tem alimentado eu e você, o Senhor tem suprido a minha e a tua necessidade, o Senhor tem colocado no colo e dizendo: igreja minha, você é como se fosse um filho que não tem capacidade de ser criado sozinho, precisa de leite, precisa de direcionamento, precisa de correção, precisa que ouça a minha voz, que venha até mim, ó, venha amado minha, e eu te colocarei sobre as nações, e eu te farei um povo mais que feliz. Ezequiel, ele termina dizendo, põe aí do 36, 23. Do 23, põe o... Deixa eu ver aqui se é isso. Ezequiel, ele termina dizendo uma palavra aqui. Não é Ezequiel 48, para eu terminar. 35, Ezequiel 48, 35. O último versículo o último tópico aqui. Vamos ler tudo junto? O último. O Senhor está ali. De novo. O Senhor está ali. O Senhor está aqui. O Senhor está aqui dirigindo essa igreja. O Senhor está aqui direcionando os pastores, as mulheres dos pastores, as crianças, os jovens, os adolescentes. O Senhor está aqui moldando, levando essa igreja a ter um particular com Ele. O Senhor está aqui tratando intimamente de cada ser. O Senhor está aqui, não duvide disso. Não faça como os anciãos lá atrás. Eles disseram: o Senhor nos abandonou, não existe Deus mais que trabalhe por nós. O Senhor mostrou isso também para Ezequiel. Olha, Ezequiel, o meu povo diz que eu o abandonei, enquanto eu estava sempre perto. Eles que não ouviram a minha voz, a minha palavra. Eu levantei profetas e eles decidiram acabar com eles. Eu levantei os meus profetas e eles decidiram matar cada um. Eu levantei o remanescente, a qual Isaías diz: o Emanuel, o Deus conosco, o príncipe da paz, o conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade.
testifica no seu coração a respeito do Pai, a respeito de Jesus e de toda a obra que Ele traçou aqui na terra e deixou neste manual do cristão. O Senhor Jesus veio da semente de Davi, da tribo de Judá, a qual eles erravam, mas eles pediam perdão, mas Deus vinha também com a justiça. Porque quando nós pecamos, sim, arrependemos, e o Senhor vem e apaga todo o pecado, mas tem o tempo também do castigo. Não ache você que eu pequei e aí, Senhor, eu me arrependi. Tá, Deus é bom, misericordioso, mas você vai ter que passar por algum processo que o Senhor vai dar. Amém? Então, igreja, se portem como atalaia. Vamos ficar de pé em nome de Jesus? Aleluia. Glória ao teu nome. Pastor, vamos fazer a oração, pode? Aleluia. Feche os seus olhos, põe a mão no teu coração em nome de Jesus. Deus, obrigada por essa palavra. Obrigada, Senhor, por tudo que o Senhor quis falar na tua igreja, no meio da tua igreja, Senhor. Obrigada, Senhor, porque o Senhor sabe que assim como o Senhor, a Deus, os teus profetas a qual foi chamado, Isaías, Senhor, até mesmo Ezequiel, no começo de tudo, Senhor, ele se portou, Pai, Senhor, como uma pessoa que não conseguiria, Senhor, levar, Senhor, com grande notícia, Senhor, Deus, para o teu povo. Mas, Senhor, era necessário, Senhor. Isaías disse: eis-me aqui, envia-me a mim. Deus, e dessa mesma forma, Senhor, eu falei a Ti, Senhor, um dia: eis-me aqui, envia-me a mim, Senhor. E quando nós estamos dispostos a fazer a Tua obra, Senhor, o Senhor não despreza os seus. O Senhor usa com poder, com autoridade. O Senhor nos tem, Senhor, colocado nos caminhos certos. O Senhor tem nos orientado. E um dia, Senhor, quando nós pensamos que nós não conseguimos, o Senhor vem e coloca as Tuas palavras em nossa boca. O Senhor nos faz atalaias. O Senhor nos faz, Senhor, recordar o que o Espírito Santo e Jesus e a Trindade fizeste por amor de nós. E nós entendemos, Senhor, que nós não somos nada, somos pó. E para onde nós iremos, Senhor, se só Tu tens a palavra de vida eterna? Se só Tu sabe, Senhor, Senhor, o nosso futuro, Senhor, está nas Tuas mãos. Então nós não temos para onde fugir, Senhor. Deus, obrigada porque o Teu povo ouviu essa palavra. Eu creio que caiu em terrenos férteis. Obrigada, Jesus. Deus, em nome de Jesus, ajuda o Teu povo a entender quão grande e amoroso Tu és, Senhor. Que não importa, Senhor, o que façam, o Teu amor não vai mudar. O Senhor não vai amar menos ou amar mais. A Tua justiça vem, o Teu juízo vem. Deus, nós não seremos isentos, Senhor, porque o Senhor não isentou nem mesmo os seus, nem mesmo Jesus. Mas, Senhor, se for para acontecer, nós queremos dizer: eis-nos aqui, Senhor. Não nos permita vir para a igreja, para os cultos, só ficar como ouvintes. Queremos ser praticantes dessa palavra, Deus, em nome de Jesus. E para isso nós precisamos que o Teu Espírito Santo nos incomode a procurar o Senhor agora, enquanto há tempo, porque o relógio está andando, Deus, e o Teu relógio, Senhor, não tem pilha que venha, Senhor, parar de funcionar. Deus, o Seu relógio está batendo, Senhor, e na hora certa, Senhor, o Senhor vai vir com grande alarido, com grande voz, clamando, chamando a Tua igreja. Deus, o Senhor descerá dos céus. Deus levará a Tua igreja. Eu creio, Senhor, que a Tua vinda está próxima, Senhor.
Porque, Senhor, somos como essas prostitutas, Senhor. Pecamos. Mas o Senhor tem um grande amor para com o teu povo. Que nós venhamos reconhecer a tua bondade. Obrigada, Jesus. Oh, Senhor, e nos colocas de pé para, Senhor, exaltar o teu nome em família. Não só nós aqui, mas, Senhor, o teu povo clama as nações. Senhor, e a tua palavra diz: pede-me e te darei as nações, herança. E nós queremos, Senhor, as nações, em nome de Jesus, oh Pai. É o que eu oro nesta noite. Visita, Senhor, a cada coração. Que teu Espírito Santo fique, repouse, Deus, e fale com cada um deles, em nome de Jesus. Amém.